Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do IF Sudeste, campus de Barbacena. E com essa videoaula, hoje nós vamos iniciar aí um assunto, o mais importante da bioquímica quando a gente se trata de metabolismo energético. A gente vai ter aí pela frente um assunto que é um pouco amplo e para isso a gente vai dividir nossas videoaulas aí em 4, 5 videoaulas. Para essa aula a gente vai ter aí como pré-requisito as aulas sobre estrutura e função de carboidratos e também as aulas sobre bioenergética e metabolismo. Quem não assistiu ainda a esses conteúdos, volta lá no nosso canal, assista e já aproveita, assistam esses conteúdos e aproveite para se inscrever no nosso canal. Esse assunto, o metabolismo glicídico, o metabolismo de carboidratos, ele é dividido aí muitas das vezes relacionado com o organismo que ele se encontra, certo? A gente vai tratar muito aqui sobre o metabolismo de vertebrados, o metabolismo de carboidratos, principalmente em humanos, ok? Os monossacarídeos que são ingeridos ou obtidos na hidrólise dos oligosacarídeos e polissacarídeos na dieta, no trato gastrointestinal, eles vão ser absorvidos no lúmen para a célula intestinal através de transportadores. Esses transportadores aqui localizados na superfície apical, voltados aqui para o lúmen intestinal, eles vão ter como função então colocar para dentro da célula epitelial as moléculas de açúcares que são monossacarídeos, ok? Lembrando aqui que nessa superfície apical a gente também conta com algumas enzimas que vão degradar disacarídeos, como a sacarose, a lactose, a maltose. Então, várias enzimas que vão degradar disacarídeos para que a gente possa absorver os monossacarídeos. Okay? Os principais transportadores que estão presentes aqui então, nessa superfície apical são do tipo GLUT e o simportador de glicose e sódio. Esse transportador aqui, pessoal, ele serve para a gente colocar aquela pequena quantidade de glicose que resta no lumen intestinal quando a concentração desse açúcar dentro da célula é maior do que do lado de fora. Ou seja, a gente vai fazer um transporte contra o gradiente. Para isso, a gente precisa então de um simportador. Ou seja, a gente vai utilizar aqui moléculas de sódio para fazer esse transporte. Seria um transporte ativo secundário, certo? Então a gente colocaria aqui para dentro da célula uma molécula de glicose, auxiliado aqui então impulsionado pela alta concentração de sódio extracelular, ok? Essa quantidade de sódio aqui então dentro da célula, ela vai ser reduzida pelo transporte promovido pelas bombas de sódio e potássio, ok? Já para dentro da célula epitelial, para a gente transportar a glicose para a corrente sanguínea, a gente vai precisar então de transportadores do tipo uniporte. Eu vou pegar a glicose que está dentro da célula e ela vai cair na corrente sanguínea então através de um outro tipo de transportador, ok? Pois bem, a glicose, eu estou falando principalmente dela aqui, porque ela é um açúcar que ela é a principal forma pelo qual os carboidratos entram no nosso organismo para ser metabolizado. O metabolismo glicídico, então, ele vai ter aqui então várias funções no nosso organismo, principalmente aí contribuindo para o metabolismo energético, mas não só para ele. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas rotas metabólicas, ok? A gente tem aqui 4 principais destinos para a glicose no nosso organismo. Posso citar aqui um deles, a síntese de polímeros complexos estruturais, esses polímeros aí destinados aí para matriz extracelular, síntese de polissacarídeos aí de membrana. Eu posso citar aqui não no caso de vertebrados, né, mas em vegetais, para síntese de parede celular vegetal. Além disso, a glicose ela pode ser utilizada para ser oxidada e a gente obter energia a partir dessa oxidação da glicose. A glicose é uma molécula altamente energética e para que a gente possa obter energia a partir dela, ela é oxidada por uma via que ela é chamada de glicólise ou via glicolítica. Nessa via, a molécula de açúcar, a glicose, ela é oxidada a piruvato
E a partir desse piruvato aqui, a gente tem alguns outros destinos que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Outra via também que a glicose pode seguir é a oxidação pela via das pentoses, para gerar aqui que, olha, ribose. A ribose ela é um sacarídeo, um monossacarídeo que é utilizado aí, então para síntese de algumas outras moléculas, como os ácidos nucleicos, ok? O excesso de glicose na nossa corrente sanguínea, ele já é direcionado então para ser armazenado, uma forma de armazenamento de energia nas células, como o glicogênio, ok? O glicogênio é uma forma de reserva energética animal. A glicose ela pode ser utilizada também como fonte de reserva energética em plantas, em vegetais, mas na forma de amido, ok? Beleza. Vamos tentar entender aqui então a glicose, pessoal, no metabolismo glicídico, então, como uma das rotas que ela pode seguir, é ser metabolizada então a piruvato. E essa rota aqui, essa degradação da glicose a piruvato, ela é direcionada principalmente pela necessidade de energia que todos os organismos necessitam. O que é interessante a gente ressaltar? Antes da gente começar a falar do metabolismo de carboidratos propriamente dito, temos aqui alguns conceitos básicos que a gente precisa sair daqui agora sabendo, para que a gente não fique perdido no decorrer das nossas aulas, ok? Para isso a gente tem que ter em mente o seguinte: a concentração de glicose na corrente sanguínea ou no organismo qualquer, ela é regulada pela interação complexa de muitas vias metabólicas, modulados então por ação de vários hormônios, efetores alostéricos, e a gente vai entender com muita calma isso daqui a pouquinho, tá bom? Quando a glicose sérica ela fica abaixo das necessidades fisiológicas, o nosso fígado, ele consegue fornecer glicose ao sangue por um processo que a gente chama de glicogenólise e também pela gliconeogênese. O que é isso? Imagine aqui comigo, a gente se alimenta de uma fonte de carboidratos, ok? Essa fonte de carboidratos, então, ele vai gerar ali açúcares como glicose, frutose, galactose, e a gente já viu que esses açúcares aqui, então, eles são absorvidos no trato gastrointestinal, e a partir de então eles caem na circulação sistêmica, na corrente sanguínea, ok? O excesso dessa glicose, das demandas energéticas que a gente necessita, é convertido então numa reserva desse carboidrato, e essa reserva na forma de glicogênio, ok? Esse processo aqui de conversão de glicose a glicogênio a gente conhece como glicogênese. É a conversão de glicose a glicogênio, ok? Já o metabolismo desse glicogênio, ou seja, quando eu necessito dele para ser utilizado como fonte de energia, ou seja, imagina ali que eu tenho 2, 3 horas de jejum. Eu não tenho ali uma fonte de alimento, mas eu tenho a minha reserva para ser utilizada. A degradação desse glicogênio ela é chamada de glicogenólise. Ficou claro? Beleza. A glicogenólise, então, ela vai pegar essa reserva de glicogênio, vai degradar, então, em glicose e vai fornecer para os diversos tecidos que a gente precisa então, de glicose num período de jejum, ok? A gente vai entender isso com mais detalhe também nas aulas posteriormente, mas suponhamos que essa reserva de energia, que é a reserva de glicogênio, ela se esgote, ou seja, eu não tenho mais glicogênio hepático e eu tenho células, tecidos no meu organismo que necessitam exclusivamente de glicose. A gente pode então transformar outros compostos em glicose. Posso dar exemplos aqui de alguns aminoácidos, o lactato, certo? Então essas moléculas que não são glicídicas, mas que eu consigo transformá-las em glicose, o processo que é chamado a rota metabólica, que utiliza então a maquinaria para transformar esses compostos não glicídicos em glicose, é chamada de gliconeogênese, ou seja, formação de glicose a partir de fontes não glicídicas. Ficou claro? Por enquanto eu quero tratar só os conceitos, ok? Vamos lá revisar. Glicólise é a transformação de glicose em piruvato. Glicogênese é a conversão de glicose em glicogênio. Glicogenólise é o oposto, é a degradação do glicogênio em glicose. Certo? Já a gliconeogênese
É a formação de glicose a partir de fontes não glicídicas. Beleza? A gente vai entender cada uma dessas rotas, a gente vai ver aí com detalhe quais que são as enzimas, como que elas são controladas, como que elas se interconectam, ok? Então, nossa aula aí de metabolismo de carboidratos, a gente vai se debruçar aqui então aqui em várias rotas que vão estar então se entrelaçando no nosso organismo, ok? Pois bem, antes da gente começar mesmo a falar das rotas metabólicas, a gente tem que dar ênfase aqui então em alguns assuntos como, por exemplo, o seu transporte. Como que essa glicose sai de uma região e vai para outra, ok? A gente já viu, a gente já iniciou esse assunto já quando a gente acabamos de discutir o transporte da glicose do intestino para a corrente sanguínea, ok? Nosso organismo, os seres humanos, eles contam com aí pelo menos 12 transportadores, 12 tipos de transportadores de glicose em nossas células, ok? Chamados de GLUT. Aqui temos aqui, olha, o GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, até o 12, ok? Eu quero que vocês prestem atenção, vamos focar aqui, vamos elencar dois principais aqui para a gente entender nossas aulas, ok? Vamos focar aqui primeiro no GLUT2. O GLUT2 é um transportador de glicose que ele fica localizado no fígado, nas ilhotas pancreáticas e no intestino. A gente já viu ele aí agora há pouco, certo? No fígado e nas ilhotas pancreáticas, esse transportador ele vai ter uma função específica. No caso do fígado, ele vai remover o excesso de glicose da corrente sanguínea. E no pâncreas, ele vai regular a liberação de insulina, ok? Um hormônio extremamente importante aí no metabolismo glicídico que nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase nele daqui a uns minutinhos, ok? Outro transportador que eu quero falar com vocês aqui é o GLUT4. O GLUT4 ele fica localizado em tecido muscular, tecido adiposo, tecido cardíaco, ok? Esses três tecidos aqui, eles só transportam glicose para dentro desses tecidos através do GLUT4. E esse GLUT4 ele tem uma atividade regulada pela insulina, ok? Pois bem, vamos tentar então entender o papel não só da insulina no papel regulativo então da concentração de glicose na corrente sanguínea. A glicose ela é regulada então por uma interação complexa de vários hormônios, ok? Nesse esqueminha aqui eu tento passar para vocês aqui um resumo básico da atuação desses hormônios, dos hormônios que vão atuar no metabolismo da glicose, em períodos que a gente chama de estado alimentado e estado de jejum, ok? Imaginem aqui comigo num processo alimentado, ou seja, depois que eu fiz uma refeição, o primeiro hormônio que vai atuar aqui é a insulina. Na verdade, não é o primeiro, é o único hormônio que a gente atua no estado alimentado, é a insulina, ok? A insulina aumenta a sua concentração na corrente sanguínea após eu efetuar uma alimentação rica em carboidratos, ok? Depois de um certo tempo que a gente começa a entrar no estado de jejum transitório, ou seja, quando as concentrações de glicose na corrente sanguínea elas começam a baixar, dois hormônios entram aqui em ação, o glucagon e a adrenalina. Okay? Esses hormônios eles vão aumentar na corrente sanguínea. Um dos papéis deles é promover a glicogenólise. Lembram comigo? O que é glicogenólise? É a degradação do glicogênio, okay? Para produzir a glicose. Então, se eu fiz uma refeição, primeiramente, a insulina aumenta. Um dos papéis da insulina na corrente sanguínea é a glicogênese, ou seja, é pegar aquele excesso de glicose que caiu na corrente sanguínea e transformar aquele excesso numa reserva. Essa reserva de energia é o glicogênio, ok? Lá na aula de metabolismo de gorduras, a gente vai ver também que a insulina tem o papel de atuar na síntese de gorduras, ok? Bati uma refeição ali, rica em carboidratos, um pratão de macarrão. O macarrão engorda, não engorda? Ou seja, a insulina que foi produzida ali devido àquela refeição rica em carboidratos também vai ativar a síntese de gorduras, ok?
Então, com o jejum transitório, ele vai promover, então, aqui, ó, a gente acabou de ver, a glicogenólise, ou seja, acabou o carboidrato na corrente sanguínea. Eu preciso manter uma concentração mais ou menos fixa ali, certo? Para manter a homeostase dos meus tecidos. Então, o glicogênio vai ser degradado. Quem vai entrar em ação? Glucagon e adrenalina. Já em jejuns prolongados, a partir daquele momento que eu já não tenho mais o estoque de glicogênio que eu precisava, esgotou, já consumi tudo que tinha ali, outro hormônio vai entrar em ação, é o cortisol. Certo? O cortisol é um dos principais papéis dele no metabolismo energético é promover a gliconeogênese, ou seja, sintetizar a glicose a partir de fontes que não são glicídicas. Ou seja, eu vou sintetizar um carboidrato a partir de algo que não é um carboidrato, ok? Pode ser ali um aminoácido, certo? As proteínas, a gente consegue utilizar proteína para sintetizar a glicose, no processo chamado de gliconeogênese, ok? Vamos tentar entender então aqui como que funciona a insulina, o glucagon e o cortisol. Vamos começar aqui com a insulina. A insulina e o glucagon, pessoal, eles são produzidos no pâncreas, nas células beta e alfa das ilhotas pancreáticas, ok? Nas células beta, a gente tem a produção da insulina, nas células alfa, a gente tem aí a produção do glucagon, ok? Bom, e como é que a gente tem essa produção da insulina? Como que ela é estimulada? Acabei de falar com vocês que após uma refeição rica em carboidratos, a gente tem produção de insulina, ok? Então, assim que a glicose ela cai, ela aumenta na corrente sanguínea, os transportadores GLUT2 presentes aí, então, na ilhota pancreática vão transportar a glicose de fora para dentro da célula. Estão acompanhando aqui que olha, o GLUT2 está aqui. Acabei de destacar para vocês. Então, esse transportador que vai promover então a passagem da glicose da corrente sanguínea após uma refeição para dentro da célula, ok? O metabolismo ativo dessa glicose dentro da célula beta pancreática a gente vai ver como é que é esse metabolismo, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui primeiramente no seguinte: o metabolismo da glicose vai promover um aumento de ATP, ou adenosina trifosfato, uma molécula altamente energética que dentro da célula pancreática vai promover aqui especificamente uma inibição do canal de potássio controlado por ATP. Estão acompanhando aqui comigo? Aqui, olha. Então ele vai inibir esse transportador aqui e com a inibição desse transportador aqui vai ocorrer o que a gente chama de despolarização da membrana celular. Essa membrana celular, quando ela está despolarizada, ela vai controlar aqui, que olha, um canal de cálcio controlado por voltagem aqui, aumentando a concentração de cálcio intracelular, ok? O cálcio intracelular aumentado vai promover então a secreção da insulina para a corrente sanguínea. A insulina ela fica armazenada em grânulos dentro da célula pancreática, ok? E quando o cálcio aumenta, esses grânulos são secretados. E aí a insulina aumenta na corrente sanguínea, ok? Resumindo, a gente faz uma alimentação rica em carboidratos, glicose cai na corrente sanguínea, ela entra de maneira passiva para dentro das células pancreáticas e o metabolismo da glicose na célula pancreática promove a liberação da insulina na corrente sanguínea, ok? A gente vai ver vários papéis da insulina no metabolismo energético. Um deles é promover a expressão de um outro transportador que vai ser necessário para a captação de glicose nas células do tecido adiposo e tecido muscular, que é o GLUT4, ok? O GLUT4, pessoal, nesses tecidos que eu acabei de falar com vocês, tecido adiposo e tecido muscular, eles não ficam expressos na membrana celular, na membrana celular, prontinhos lá para que a glicose possa atravessar. Eles ficam armazenados em endomembranas. E para que essas endomembranas sejam expressas na membrana celular, é necessário então a atuação da insulina, ok? Então a insulina ela vai ser reconhecida aqui por um receptor na membrana plasmática do tecido adiposo e tecido muscular. Ao ser reconhecida, ela promove então aqui a expressão do GLUT4 na membrana celular de tecido adiposo e tecido muscular.
Com essa expressão aqui, aí eu consigo absorver glicose que está presente na corrente sanguínea, ok? Viram a importância da insulina aqui nesse primeiro momento? Ou seja, eu só consigo colocar glicose para dentro de tecido muscular e tecido adiposo se tiver insulina. Se não tiver a insulina presente ali no meio, aí a gente vai ver em aulas futuras, por exemplo, no caso de pessoas que são diabéticas, a concentração de glicose na corrente sanguínea ela vai aumentar. Por quê? Porque ela não consegue alcançar o seu alvo. Ou seja, eu não consigo absorver glicose porque ela não vai estar expressando o transportador GLUT4 nas membranas. Ok? Passou aí o período de alimentação, a gente tem a degradação da insulina, ela cai, volta para o seu estado normal e novamente, quando a gente não tem aqui a estimulação pela insulina desse receptor aqui nas membranas do tecido adiposo e tecido muscular, o GLUT4 ele retorna para as endomembranas, esperando aqui novamente então a estimulação pela insulina, ok? Ou seja, GLUT4 só é expresso na presença de insulina. Onde está presente este transportador? Tecido adiposo, tecido muscular. No fígado, no cérebro, nos eritrócitos, a gente não necessita de insulina para captação de glicose, ok? Nesses tecidos aí que eu acabei de citar, fígado, cérebro e eritrócitos, a gente não depende de insulina para absorver glicose, ok? Eu só dependo de insulina para absorver glicose em tecido adiposo e tecido muscular, ok? Bom, além desse papel de estimular a expressão do GLUT4, a insulina ela vai ter vários papéis, aí, vários alvos no metabolismo energético, tanto no fígado quanto no músculo, ok? Então, olha aqui, eu tenho aqui alguns exemplos. A insulina ela promove aqui, ela ativa a via glicolítica, ok? A glicólise. Ela ativa, e a gente também já viu aqui há minutos atrás, a síntese de glicogênio. Imaginem comigo. Me alimentei, tenho altas concentrações de glicose na corrente sanguínea. Aumenta a concentração de insulina, ok? Então, se eu tenho ali no estado alimentado uma alta concentração de glicose, eu preciso reservar aquele excesso. Então, a insulina ela também promove, olha, a síntese de glicogênio. A insulina ela também promove a síntese de proteínas. Nesse esquema aqui também não está incluso, mas a insulina ela ativa a síntese de gorduras, ok? E paralelo a essas vias aqui, a insulina também tem processos, ela tem papel inibitório. Ela inibe a gliconeogênese, ou seja, se eu tenho glicose na corrente sanguínea, eu não preciso sintetizar glicose a partir de fontes não glicídicas. Então ela vai inibir a gliconeogênese. A insulina ela também vai inibir a glicogenólise, ou seja, se eu me alimentei, tenho altas concentrações de glicose na corrente sanguínea, eu não preciso degradar minha reserva, o glicogênio. Então ela vai inibir a glicogenólise. A insulina ela vai inibir a degradação de gordura, degradação de proteínas, a cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos, que a gente vai ver lá na aula de lipídios, ok? Ou seja, são vários papéis aqui. Além daquele primeiro que é de incorporar glicose no músculo e no tecido adiposo. Bom, a insulina ela é o único hormônio que atua no estado alimentado, ok? Então pensem aí comigo, se a gente tiver algum distúrbio na produção dessa insulina, que é o que acontece no caso dos pacientes que são diabéticos, a gente vai ter um problema muito grande ali, ok? Já os hormônios contrarreguladores, ou seja, que vão atuar quando a gente tem a diminuição da glicose na corrente sanguínea, a gente tem aqui alguns deles. No estado de jejum, vão ocorrer então aí a diminuição da glicose sérica, e com essa diminuição da glicose, ocorre a diminuição na secreção de insulina. E essa diminuição ela vai promover então uma elevação na secreção dos hormônios glucagon pela célula alfa do pâncreas, ok? Então esse hormônio, pessoal, ele vai estimular então vários processos, várias rotas metabólicas, e a gente vai perceber que ele vai ser mais ou menos o inverso do que a gente viu como na insulina, ok? Então vai ser um hormônio antagônico. Então ela vai promover o glucagon no fígado, um aumento da produção de glicose,
Pode ser ali então pela glicogenólise, pela gliconeogênese, ok? Além disso, vai promover a proteólise, ou seja, a degradação de proteínas, seja ela para obtenção de energia ou para ser utilizada para síntese de glicose, na gliconeogênese, ok? Além disso, o glucagon no fígado vai inibir a síntese proteica e a síntese de gorduras, ok? Ficou claro? Bom, além do glucagon, a gente tem aqui outros hormônios também, como a adrenalina e o cortisol. A adrenalina e o cortisol, eles também apresentam aí grande parcela de influência em outros sistemas no nosso organismo, ok? A adrenalina, ela é liberada, por exemplo, em situações de estresse, de ansiedade, em práticas de exercício, perda de sangue. Ela vai ter aí vários papéis ali no nosso organismo. Ela é secretada, pessoal, pela medula adrenal, ok? E ela, no metabolismo energético, ela vai estimular a produção de glicose, ok? Ela vai inibir a secreção de insulina, ela vai estimular a secreção de glucagon e vai corroborar com os efeitos do glucagon, ok? Então ela vai aí atuar em conjunto com o glucagon. Já o cortisol, ele é um hormônio de ação relativamente lenta. Ele vai ser produzido de maneira mais lenta e na corrente sanguínea ele vai decair também de maneira mais lenta, certo? Ele é produzido pelo córtex da adrenal, ok? E vai atuar aqui principalmente estimulando a gliconeogênese, além de degradação de lipídios e de proteínas, ok? Então a gente acabou de ver aí 3 hormônios, adrenalina, cortisol e glucagon, que são hormônios que a gente diz como contrarreguladores. Eles vão ter papéis opostos aos da insulina, ok? A gente vai ver a atuação de cada um deles aí, alguns dos pontos do metabolismo, nas próximas aulas. Mas a princípio a gente vai finalizar aqui esse primeiro assunto. E vou esperar vocês agora nas próximas aulas, onde a gente vai trabalhar mais especificamente a glicólise. Vamos falar da gliconeogênese, da glicogenólise, da glicogênese, da via das pentoses e da regulação da regulação hormonal de todas essas vias, ok? Fico aguardando vocês então na nossa próxima videoaula. Grande abraço para todos vocês.